Estamos recebendo no estúdio da Rádio Bandeirantes o subprefeito da Sé. É a principal subprefeitura da cidade de São Paulo. É o Coronel Marcelo Salles, conhecido aqui do ouvinte da Rádio Bandeirantes, foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem esse desafio agora na administração municipal, depois que passou para a reserva, de comandar as ações, não só de segurança, né, mas todas as ações referentes ao distrito principal ali do centro de São Paulo. Coronel Salles, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Eu não posso começar essa entrevista sem falar sobre o principal assunto que os ouvintes nos trazem do centro, a situação da Cracolândia. Muitas ações foram desempenhadas pela prefeitura, com a polícia. O senhor já esteve na polícia e agora está na prefeitura, então entende bem todos os lados aí dessa questão. Como que o senhor avalia o resultado até agora dessas ações, desocupação da Praça Princesa Isabel, a migração do fluxo para outras regiões, a dispersão de usuários pelo centro? Nós estamos indo no caminho certo e quais são os dados atualizados que o senhor tem desse combate, né, que a prefeitura tem feito para tentar mudar o cenário do centro e ajudar essas pessoas que são viciadas em entorpecente? Bom dia. Bom dia, Pedro, Thaís, todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Depois de quase 2 anos voltando aqui numa outra situação, como você bem disse, como subprefeito da Sé, eu avalio de maneira muito positiva. Às vezes as pessoas questionam e a obrigação do poder público, nossa prefeitura, é responder a esses questionamentos. Eu avalio de maneira muito positiva. Por quê? Todas as tentativas dos últimos 30 anos se mostraram infrutíferas. Nós tínhamos 4.000 pessoas na região dos Campos Elíseos. Vocês lembram aqui, eu nunca utilizei essa expressão Cracolândia, porque eu acho que você depõe até com as pessoas que moram no bairro. No centro de São Paulo, gente, moram 450.000 pessoas. Quantas cidades do estado de São Paulo tem 450.000 pessoas? Então, você tem que ter essa consideração. Agora, por que está dando certo? Uma preocupação do prefeito de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, foi unir as forças, unir a estrutura da prefeitura de São Paulo, junto com o governo do estado, com a polícia civil, com a polícia militar, com a guarda civil, que faz um trabalho maravilhoso no centro de São Paulo, e com a estrutura das subprefeituras. Aliado à parte assistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social. A gente até fala que a Secretaria de Direitos Humanos é como se fosse o nosso ombudsman. A Secretaria de Direitos Humanos também acompanhando. Então, um trabalho, a Secretaria de Saúde, consultório na rua, eram 18 equipes de consultório na rua. Hoje nós temos 26 na área central. Isso é muito importante. Então, e quando a gente fala de drogadição nas grandes cidades, Thaís, nós temos que falar de 4 eixos. E é o que o prefeito está fazendo. Qual é o primeiro eixo, que é o combate ao tráfico de drogas, prender traficantes? Então, a Prefeitura de São Paulo, apoiando a Operação Caronte da Polícia Civil, muito bem dirigida pelo delegado seccional do centro, o delegado Dr. Roberto Monteiro. Então, nós prendemos mais de 103 traficantes. Ontem, prendemos o Deco aí, que era um traficante procurado, foi preso numa BMW, entendeu? Junto com uma outra moça, que também era um alvo da Operação Caronte. Então, nós vamos desidratando. Então, quando a gente fala de drogadição em áreas urbanas, nós estamos falando desses 4 eixos. Primeiro, separar o traficante. O traficante é criminoso. Eu digo, se a mãe do crime é a impunidade, o pai é o tráfico de entorpecente. Então, combate ao tráfico, que é o que nós estamos fazendo de maneira conjunta, GCM, Polícia Civil, Polícia Militar, prendendo traficantes, 103 traficantes presos. O segundo eixo é cuidar do drogadito, daquele adicto. Eles são pessoas desestabilizadas. Às vezes as pessoas falam: Coronel, o senhor tem que acabar com a Cracolândia. Numa conversa que eu tive com uma pessoa, Pedro, até com formação acadêmica, aí eu perguntei: defina acabar. Ela ficou ela percebeu o tamanho do problema. O que é acabar? É jogar no mar? Não, esse é um problema da cidade, que o prefeito está preocupado, que todos estão preocupados. Então, o segundo ponto, tratar dessas pessoas, consultório na rua, o número de encaminhamentos
para as redes de assistência a pessoas em drogadição, multiplicado por 8. Aumentou em 8 vezes, gente. Será que não funcionou? Lógico que funcionou. E o terceiro eixo, que é acolher essas pessoas. Acolher as pessoas, não só os drogaditos, mas os demais. Nós, só de pessoas idosas, 3.400 vagas, que estão na cidade hoje, 3.400 vagas para pessoas idosas. De todas as pessoas em situação de rua, 18 mil vagas. E o último, que é para fechar esses 4 eixos, que é a reinserção dessas pessoas na vida social, inclusive com uma grande notícia, me permita modestamente cumprimentar os vereadores de São Paulo que aprovaram por maioria muito grande, em 37 votos, esse novo projeto do prefeito Ricardo Nunes, é para que as pessoas que tenham algum vínculo com a pessoa em situação de rua. Nós não estamos falando só de drogadição. Eu estou falando daquela pessoa que perdeu o emprego, teve uma desilusão amorosa e que mora na rua. Era Uber, tinha com a pandemia perdeu o emprego e ficou desalentado. Então, como diz o secretário Alexis, é recuperar esse vínculo social das pessoas. Então, eu acho... Coronel, peraí, só explica para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, esse projeto foi aprovado ontem, essa semana agora, não é? Ontem, em segunda... Na Câmara. O que ele coloca, como ele funciona? Qual que é o objetivo? O grande problema, e não é só em São Paulo, é em Los Angeles, em São Francisco. As pessoas que moram em situação de rua, que eles chamam nos Estados Unidos de homeless, eles têm um grande problema de perder vínculos afetivos. Nós, aqui, às vezes nós medimos essas pessoas pela nossa régua. Nós levantamos 6 horas da manhã, tomamos café, damos um beijo na esposa, fazemos a barba e vamos trabalhar. Eles não têm isso, gente. Então, quando um amigo de infância, quando um primo resolve acolhê-lo, o que a Prefeitura de São Paulo vai dar? Fala, poxa, eu vou te apoiar com um determinado recurso, que ainda não foi definido, mas para você poder aumentar o feijão, aumentar poder alugar mais um quarto, poder acolher essa pessoa. Mas se tem ideia de quanto vai ser esse valor já? Não, está sendo definido. A área de assistência social, com o prefeito, com a Secretaria da Fazenda, mas será o suficiente para que as pessoas que queiram acolher essas pessoas possam fazê-la de maneira digna. Agora, isso nada tem a ver com um projeto também, porque no centro tem muito morador de rua, né? 31 mil pessoas na cidade de São Paulo. No centro o senhor não tem esse levantamento? A estimativa é que de 60% a 70% das pessoas estejam no centro de São Paulo. Porque a gente passa lá pela Praça da Sé, né, Thaís? Pelo pátio do colégio. Olha, são imagens que chocam mesmo. Uhum. E a gente vê até uma solidariedade, pessoas que entregam sopa, entregam roupas. São grupos já conhecidos aí que de alguma forma tentam ajudar. Mas a prefeitura também tem uma ideia de construir aí micro moradias, se é que podemos chamar de moradia, mas são quartos com banheiro, para que essas pessoas saiam das ruas, né? Como é que está esse projeto? Ele vai sair do papel em algum momento? Já saiu do papel. Nós estamos em curso, já foi contratada empresa ali para que os nossos amigos ouvintes do Jornal Gente tenham noção, ali na estação Armênia, onde era o antigo Detran. Avenida do Estado com a Tiradentes. Isso. Ali tem uma área muito grande que era da prefeitura, estava cedida para o governo do estado, nós pedimos de volta e vamos fazer ali 300, como se fossem estúdios de 18 metros. Para quê? Como se fosse um condomínio. Não é um condomínio que qualquer um pode entrar. Ele tem hora para entrar, ele tem que ter a carteirinha, mas junto nós teremos equipes de médicos, nós teremos equipes da Secretaria do Trabalho. Então, gente, é toda a preocupação. E eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Eu já estou na vida pública há 36 anos. E sem ufanismo ou vaidade. É a primeira vez que nós estamos tendo um programa de acolhimento de pessoas, como é o que o prefeito Ricardo Nunes está pilotando. Eu nunca tinha visto. A previsão, a ideia, o projeto, e nós vamos conseguir, esse governo vai conseguir, é de criar 31 mil vagas. Você me perguntou, quantos moradores em situação de rua nós temos? 31 mil, de acordo com o último censo que foi divulgado agora em janeiro de 2022. Em 2019 eram 24 mil, ou seja,
Com a pandemia, aumentou demais. Nós temos que acolher. E como que vai ser feito o cadastro do morador de rua? Nós já temos um cadastro da Secretaria Municipal de Assistência Social, da SMADES, então vamos utilizar. Então vai ser um negócio... Veja você, eu quero procurar um emprego. Se eu moro na calçada, eu moro na rua, lembrando que não é digno morar na rua. Nós estamos querendo devolver a dignidade. Nós vamos devolver a dignidade. Então você precisa estar com a camisa limpa, você precisa pentear o cabelo. É difícil na rua isso. Então nós vamos inverter. É aquele princípio do housing first. Primeiro a casa. Então o que a gente antigamente fazia? Vamos cuidar. Não. Nós vamos acolher. Vamos qualificar com programas da Secretaria do Trabalho, a secretária Aline Cardoso. Vamos cuidar daqueles que têm algum problema de saúde, ou seja, acolher na acepção da palavra. Nunca foi feito isso. Não adianta nós querermos resultados diferentes utilizando as mesmas receitas. Por que os abrigos não atraem um morador de rua? Veja você, nós tínhamos uma lógica de abrigos muito grande. Então você tinha 500 pessoas, 600 pessoas. A pessoa não tem privacidade, gente. É uma necessidade do ser humano você ter a sua privacidade. E nós estamos falando de pessoas humanas, com todas as virtudes, com todas as dificuldades, com todas as limitações. Então, quando você acolhe de maneira especial, como nós estamos fazendo, quando você leva um casal de idosos, nós estamos alugando hotéis inteiros. A pessoa mora, ela tem um endereço, ela pode carregar o seu celular, ela pode assistir a televisão, ela tem 3 refeições. Então você começa a devolver a vida que ela teve. Então isso é inserção pura na vida que ele tinha antigamente. É uma aposta muito forte. Coronel, calçada é algo cada vez mais difícil em São Paulo, né? Como é que está a regulação no centro dessas calçadas? A prefeitura está estudando algum outro tipo de permissão para ambulante? O que o senhor tem visto aí de problema para ser enfrentado nessa área? Bom, nós podemos falar sobre 2 olhares. Existe um programa muito ousado, que é o Triângulo Histórico, que já há a licitação pronta. Foram feitas algumas observações por parte do Tribunal de Contas, que a Prefeitura retirou o projeto, fez esse saneamento, está em curso. Logo, logo voltaremos, são as calçadas do Triângulo Histórico. Nós vamos retirar aquelas pedras portuguesas. Às vezes as pessoas falam, mas Coronel Salles, patrimônio histórico. Não é. As pedras portuguesas foram colocadas no início da década de 70 por um grande prefeito de São Paulo, Olavo Setúbal, em que ele tinha como norte privilegiar o pedestre. Ele foi muito assertivo. Só que isso, infelizmente, ela solta. Nós temos empresas de comunicação, e eu autuei esse ano uma multa de quase R$500 mil. Ela cortou na Álvares Penteado, onde fica a subprefeitura, fez um corte e largou lá, trocou a fiação que ela tinha que trocar e deixou. Não é possível isso. Então, quando a gente fala de recuperação de calçada... E que modelo vai ser? Vai ser que nem na Avenida Paulista? Porque, por exemplo, a Paulista já teve esse tipo de calçamento, foi trocado e melhorou a situação do pedestre. Muito. E quando nós estamos falando... O pedestre, Thaís, é o rei da calçada. Quando você fala isso, a gente responde até a questão dos ambulantes. O pedestre é o rei da calçada. Então, qual que é o objetivo? Nós iremos colocar placas, nós vamos disciplinar o subsolo do centro de São Paulo. Então, canaletas para passar água, para passar rede lógica, para passar rede telefônica, com caixas de inspeção. Então, eu peço agora àqueles que trabalham no centro, vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque o plano de ataque dessas calçadas vai dar um pouquinho de trabalho, vai incomodar um pouquinho, mas é por uma causa muito nobre, para que as pessoas com dificuldade de mobilidade possam andar e que o centro fique mais bonito, mais acessível. Eu ouso dizer que depois das pessoas em situação de rua, da saúde, aí nós inauguramos tantas UPAs, nós revertemos tantos quadros na saúde, será o centro de São Paulo. Vai ser a grande marca do governo Ricardo Nunes. Voltando à questão da Cracolândia rapidamente, Coronel, nós fizemos uma longa série aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ouvindo todos os lados, o senhor faz parte agora também, participando conosco hoje aqui. O depoimento que mais chamou a atenção das pessoas
é o depoimento de mãe de viciado. Essas senhoras que lutam, às vezes, com forças que vêm do além para contornar esse problema dentro de casa. E muitas delas não conseguem isso sozinhas. Elas bem que gostariam de ter dinheiro para pegar o filho, colocar dentro de um carro bacana, e colocar numa clínica no interior, como a classe média que tem dinheiro faz quando descobre que o filho está envolvido com crack. O depoimento da dona Jane emocionou os nossos ouvintes aqui, porque ela perdeu o filho para essa luta. E hoje ela ajuda outras mães a enfrentarem esse problema. Hoje nós temos uma legislação que ajuda essas mães, né? E que permite que o poder público possa internar de forma involuntária e de forma compulsória esses viciados que não têm a menor capacidade de escolha. Como que o senhor vê essa ação da prefeitura e até como um homem de segurança pública, a importância desse trabalho que a prefeitura está desempenhando agora, dando um passo que nunca foi dado, porque já se tentou de tudo na Cracolândia, menos esse ponto, porque há um grupo aí de ONGs e do Ministério Público que levantam a voz quando a gente vem com esse tipo de ação. Mas agora, a prefeitura de forma corajosa está investindo nisso. Esse é um passo importante também para vencer a luta contra o crack e a Cracolândia? É fundamental, é um passo fundamental. Eu preciso dizer, antes de iniciar as nossas considerações, todo respeito aos órgãos de controle. Todo. Administrador público não tem medo de órgão de controle. Você tem respeito, como também eles respeitam a nossa função. Uma vez, uma pessoa me perguntou, Thaís, sobre uma intervenção que nós estávamos fazendo no centro de São Paulo. Falou assim, por que vocês não me consultaram sobre isso? Nós estamos fazendo um jardim de chuva, que aumentando a permeabilidade, é um negócio maravilhoso. Depois eu expliquei, hoje até ela me segue no Instagram e nos ajuda muito com sugestões. E eu disse a ela, a senhora foi consultada sim. Aí ela, não fui, eu moro aqui há 40 anos, na Martins Fontes com a Consolação. Eu falei, não, a senhora foi. Ela falou, não fui. Eu falei, a senhora votou? Ela falou, eu votei então. O plano que ganhou foi esse. Nós temos uma procuração assinada por milhões de brasileiros que moram na cidade de São Paulo. Então, a política pública é do prefeito. É isso que as pessoas precisam saber. Todo respeito aos órgãos de controle e o nosso Ministério Público Paulista, eu tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Sarrubo, com o doutor Amauri no GAECO. O que nós prendemos de bandido? Nós transferimos gente do crime organizado e um trabalho com o GAECO. O GAECO faz um trabalho maravilhoso, vírgula. Porém, eu não preciso concordar com todas as opiniões de todo representante do Ministério Público. Eu respeito a opinião do doutor Arthur. Respeito, como servidor público que sou, que fui por 36 anos e agora como administrador. Mas questiono, será que é isso que a população quer? A Thaís falou a mesma coisa aqui. Faz 30 anos que a gente vem fazendo isso. As pessoas falam, não, é involuntário. Gente, é bom ir um pouquinho no território. Eu só ando de calça jeans e tênis. Até me perguntaram uma vez, você era comandante-geral, vai ser subprefeito? Eu estou feliz da vida, eu estou procurando resolver o problema das pessoas e, em alguma medida, está dando certo. Quando você vai lá, eu fui em todas as operações Caronte, eu fui na Praça Princesa Isabel, nós fizemos todas as ações, eu estava presente. Podia ter mandado o chefe de gabinete, Não, eu tenho que ir lá e acompanhar. E quando você sente o cheiro, quando você ouve relatos de mães, quando você vê a tragédia humana de um jovem com o dedo todo queimado, que não tem condição de decidir, ora, pois, não é possível isso. Nós temos que ter sensibilidade e sair um pouquinho do gabinete e ir um pouco para a planície, para ver, para acompanhar. Agora, tudo que houver de sugestão, e outra coisa, não quer dizer que nós tenhamos verdade absoluta. A verdade absoluta não existe. E vamos receber as contribuições de todos que queiram sugerir. Agora, é um drama, como você falou, dessa mãe que vê essa tragédia humana, a pessoa definhando. Então, o que nós fizemos? Com a Operação Caronte, nós quebramos o vínculo. Prendemos ontem, a Polícia Civil prendeu ontem o traficante Deco.
Camarada com BMW, pessoa que tinha estacionamento ali, ele era um fornecedor, ele tinha ele tinha o território dele, ele tinha um público cativo, ele vendia muito crack ali. Nós quebramos isso. É lógico, estamos tendo dificuldade? Estamos. O fluxo, ele migra, uma hora ele está na Sintra, outra hora ele está na Barão de Campinas, outra hora ele está na Helvétia, outra hora ele está na Triunfo, outra hora ele está no Gusmões, outra hora ele está na Rio Branco, mas nós estamos com toda a parte de consultório na rua, buscando resgatar. Friso novamente, 8 vezes o número de encaminhamentos para os serviços de assistência da Prefeitura. Coronel Marcelo Salles, subprefeito da Sé, no estúdio aqui da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente, falando sobre o centro da cidade, também sobre Cracolândia. Nos próximos passos dessa ação conjunta que envolve Polícia Civil, Prefeitura de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana também já veio aqui no Jornal Gente falar sobre esse trabalho. Qual que é o próximo passo? Porque a gente sabe que não é um trabalho que comece e termine em uma questão de dias, nem de semanas, não é? E esse também é a movimentação do fluxo ao longo do centro e requer algum tipo de estratégia. De hoje para frente, como é que a Prefeitura vai encarar essa questão? Como você bem disse, é um processo. Ninguém tem passe de mágica. Se houvesse, com todo respeito aos administradores que nos antecederam, que antecederam esse governo, se a gente pudesse ter uma solução, isso já teria sido feito. As pessoas têm boa intenção, querendo resolver problema. Mas é um processo. Nós vamos insistir nessa estratégia que foi utilizada nos grandes centros para resgatar essas pessoas. Então, você diminui o número de pessoas, você consegue cuidar, atender com mais acuidade, observar com mais acuidade essas pessoas e fazer os devidos encaminhamentos. Um trabalho feito a várias mãos, pela cidade de São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo, pelo Ministério Público, pela Defensoria. O objetivo é comum, o objetivo é melhorar a vida das pessoas. Então, é seguir nessa lógica que o prefeito Ricardo Nunes, com o programa Reencontro, com o programa Redenção, com o apoio do governo do estado, com o CRATOD, que é aquele centro de referência contra álcool, tabaco e outras drogas. Então, é um trabalho a várias mãos para a gente resolver. Foi uma receita diferente dos últimos 30 anos que nós já estamos alcançando resultados diferentes. Coronel, para a gente finalizar a entrevista, eu queria te perguntar sobre a concessão do Vale do Anhangabaú. Deu certo? Deu muito certo. Ontem, inclusive, eu era até ontem o poder concedente. Nós passamos agora, depois desse período de transição, a Secretaria Municipal de Subprefeituras, que tem uma estrutura maior para poder acompanhar, fazer essa interface com a Secretaria de Cultura, com a própria Viva o Vale. É um modelo muito positivo. Inclusive, foi alvo do editorial no Estadão, elogiando isso, mas há muito o que fazer ainda. Mas o objetivo é a gente devolver o centro para as pessoas. E veja você, estamos falando do Vale do Anhangabaú. O Vale do Anhangabaú, essa iniciativa do nosso saudoso prefeito Bruno Covas, injustamente criticado. E hoje, quando a gente vê a comunidade frequentando, é uma redenção à memória desse grande brasileiro que foi o prefeito Bruno Covas. O Vale do Anhangabaú, ele é um hub integrador entre o triângulo histórico que nós iremos fazer, que o vértice Sé, São Bento e Largo São Francisco, onde nós vamos trocar todas as calçadas, iluminação cênica, incentivo à IPTU, aos comerciantes e tal. E o quadrilátero da República. Qual que é o quadrilátero da República? É aquele do Teatro Municipal, aos nossos ouvintes que estão, só para ter uma ideia, é a São João, Ipiranga, São Luís e Xavier de Toledo. Do lado de lá nós temos a República. Então, é um ganha-ganha. O Vale do Anhangabaú é o grande hub integrador. Agora, o senhor que foi da Polícia Militar, precisa falar para a Polícia Militar dar uma força lá, né? Porque tem muita notícia aqui de roubo lá, furto. A gente teve a virada cultural com alguns episódios lá
de muita violência, né? Uma característica da Polícia Militar, eu posso falar com alguma tranquilidade, com quem entrou com 16 anos no Barro Branco e fiquei... Meu pai é policial militar, eu nasci no Hospital da Polícia, então agora você tocou num ponto que eu vou ter que discorrer um pouquinho. A Polícia Militar, os nossos policiais militares estão trabalhando de maneira exemplar. Ontem, o Sérgio e a Samira Bueno divulgaram, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou os resultados. A cidade de São Paulo é a capital mais segura do país. Nós temos 12 milhões de habitantes. Apesar de termos a maior população de rua, nós temos a maior população carcerária, nós temos os maiores desafios, nós somos... Mas por que as pessoas não sentem isso, Coronel? O senhor foi da polícia. A sensação é de insegurança. Você conversa com as pessoas, todo mundo tem alguém que foi assaltado, teve um celular levado. Parece que esses números não correspondem ao sentimento que a população tem ao sair da rua. Mas é uma vitória, é uma luta que nós estamos vencendo. É um trabalho a dia. Às vezes as pessoas não têm noção, Pedro. O centro de São Paulo, moram no centro de São Paulo 450 mil pessoas. Sim. Quantas cidades no estado de São Paulo tem 450 mil habitantes? População residente que eu estou falando. População flutuante, ou seja, que vai ao centro de São Paulo todos os dias, números do metrô, CPTM, CET. 2 milhões. Então, 2 milhões e meio de pessoas. É meio Uruguai que vem e vai embora às 8 da noite. Então, isso requer uma atenção muito grande. E agora, aí eu trago uma boa notícia, que foi a duplicação no número de vagas da Operação Delegada. Operação Delegada é aquela operação onde, entre aspas, o município compra as horas de folga até 10 dias do policial militar para que ele possa trabalhar no centro de São Paulo, sob comando, fardado, com seguro. Por quê? O senhor não gosta do termo, mas é o bico, para o ouvinte saber, é o bico legalizado da polícia. Que é muito diferente do bico anterior. Sim, que não tinha garantia. A gente tinha notícia de policiais fazendo segurança em posto de gasolina. Claro. Então, a Operação Delegada, agora o prefeito assinou de 1.200 vagas para 2.400, com uma diferença. Equiparou-se o mesmo valor da Operação Delegada, que é municipal, que é da cidade de São Paulo, com a DGEM, que é a diária do estado de São Paulo. R$ 255 para o policial militar, sem incidir em imposto de renda. Por quê? Porque é indenizatório. Ou seja, a gente consegue completar até 2.000. O ideal é que ele não tivesse isso. O ideal é que o policial militar não precisasse trabalhar na folga. Mas o mundo ideal é o que nós buscamos. Hoje ele consegue aumentar em R$ 2.550 a renda dele e nós colocarmos mais polícia. Daqui, amanhã começa julho, nós teremos um novo retrato no centro de São Paulo com a Operação Delegada, liberando o policiamento ordinário da companhia e dos batalhões para que façam o seu trabalho. É alvissareiro o futuro do centro de São Paulo. Quero agradecer ao subprefeito da Sé, Coronel Marcelo Salles, que esteve com a gente hoje no estúdio aqui, falando sobre alguns dos problemas, algumas das questões ligadas à subprefeitura da Sé. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela entrevista aqui, até uma próxima, viu, Coronel? Obrigado, Pedro, Thaís, os amigos da Bandeirantes e do nosso queridíssimo Jornal Gente. Forte abraço a todos. Rede Bandeirantes de Rádio.